Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou começar pelo portal GE. Por que Samuel Lino já esteve na base do Flamengo e saiu? Entenda. Atacante comprado agora por 143 milhões, passou pelo Sub-20 Punico entre 2017 e 2018. Eu lembro que 2017 e 2018 tava lançando um tal de Vini Júnior, Paquetá, saiu tudo, eu acho, dessa época, se eu não me engano. Então, ele veio, não deu certo, voltou para o Santo André e fez o seu caminho. Acho que o jogador, eu gostava muito do Wendel não, alguns atacantes do Flamengo foi para Portugal e não teve chance. O Otávio, que saiu do Flamengo, foi pro time agora, foi pro Porto, agora foi para a França. Então o jogador tem que crescer, independente do Flamengo. Tem uns que vão conseguir, outros não. Quem lembra do Adrian? Adrian surgiu muito bem como novo camisa 10 do Flamengo. Saiu do Flamengo, não conseguiu atingir os grandes times europeus. Rafinha, atacante também que jogou no Flamengo. Outro começou muito bem no Flamengo, fazendo golaço e tudo. Não conseguiu marcar, crescer na carreira. E tem jogadores como Samuel Lino que consegue trilhar o caminho e agora está retornando a casa. Acho que é um jogador que vai ser uma peça boa para o Felipe Luiz, que vai poder revezar o elenco com jogadores de alto nível. Independente do valor, ele não vai vir como o grande salvador do Flamengo, mas é um jogador que tecnicamente é bom, misturado com outros jogadores como Cebolinha, como o Bruno Henrique. Vão fazer o rodízio ali pelo lado esquerdo e assim o Flamengo acrescenta mais qualidade ao time. Então não é jogador fundamental, mas é um jogador de nível técnico alto que vai vir para somar e vai fazer com que o Flamengo consiga fazer o giro de jogadores sem perder a qualidade técnica. Então isso é mais importante, independente do valor, todo mundo está falando do valor 143 milhões, pode vir outro jogador ainda nessa janela que o Flamengo vai pagar mais ainda. Então isso aí é mente errada contra o Flamengo. Então, apesar de ser a maior contratação do Flamengo, que está o financeiro, mas isso aí cada vez mais o Flamengo vai contratar outro jogador com valor alto. O que quer dizer isso? O que quer dizer é que o Flamengo é uma potência. Potência é nível alto. Então o Flamengo cada vez mais vai trazer jogadores pagando muito pelo jogador para trazer para o Flamengo ter um nível técnico muito alto. Então, sem pressão no Samuel Lino e espero total sucesso que ele que chegou já no Brasil hoje, na madrugada, e agora está indo para o Rio para fazer a apresentação. Vamos para mais notícias do Flamengo. França se prepara para receber Carrascal no Rio nessa quarta-feira. É isso aí, mais uma contratação. Carrascal, eu não vejo ele como camisa 10, mas vai ser um jogador que acho que vai articular muito bem pelas laterais, pelas pontas do ataque do Flamengo. Então creio que é outra pela contratação, jogador também de nível de seleção. Então cada vez mais o Flamengo vai somar valores ao elenco, fazer com que o Felipe Luiz tenha opção para rodar o elenco. Um exemplo claro disso que eu estou falando é a lateral esquerda. O Flamengo tem 3 laterais de seleção, que é o Ayrton Lucas, que é o Alex Santos, que é o Fina. Alex Santos machucou, Ayrton Lucas machucou e Fina que vem de recuperação. Ficou um jogo no banco e teve que improvisar Léo Pereira, e no outro que o Vina entrou e nesse último o Vina pôde jogar como titular. Você vê que o Flamengo tem 3 laterais, mesmo assim teve dificuldade na lateral esquerda. Então a mesma coisa em qualquer setor do Flamengo, em qualquer posição do Flamengo. Se o Flamengo quer ganhar todos os títulos, tem que fechar e pagar alto para Kaká e trazer bons jogadores para que o Flamengo consiga sempre manter o alto nível e chegar em todas as competições de igual para igual. Vamos para mais jogo, mais notícia, mais jogo, não, mais notícia.
Defensores marca 26% dos gols do Flamengo no Brasileiro. Isso mostra, assim, acho que um trabalho fundamental do Rodrigo Caio. É um jogador que, sim, eu gostava muito dele na zaga do Flamengo. Teve esse problema no joelho dele, que tirou ele do futebol, mas aí mostra que tá conseguindo encontrar uma nova vida, um novo modo de viver e marcando seus gols com autoridade. Então, é, isso mostra um bom trabalho do Rodrigo Caio e mostra que está sendo eficiente os zagueiros que são bons cabeceadores estão fazendo seu gol, além de ajudar muito no sistema defensivo, até na armação da jogada, tem esse papel fundamental de fazer gols. Uma outra notícia aqui que eu estava falando, eu li ali para também narrar, eu acho muito bonita essa situação. Vamos ler aqui a outra reportagem. Vina diz que família ajudou a superar a lesão. Eu acho muito bonito esse tipo de notícia, assim, porque mostra como a paz familiar ajuda o jogador. Vivemos muito na época de 90, que os jogadores gostavam de sair, beber, curtir a noitada, pegar a mulherada, e vem essa turma mostrando que a família ali no momento difícil, crucial do esporte, tá a sustentação, tá a força. Então eu admiro muito pessoas que exaltam a família. Então, parabéns, Vina. Parabéns. É bom falar sobre isso, mostrar que a paz familiar ajuda demais a todos. Vamos para mais notícias também do sistema defensivo do Flamengo. O Flamengo bate recorde de jogos seguidos sem sofrer gols em casa na era dos pontos corridos. Rubro-Negro chega a 8 partidas sem ter a meta vazada e supera a marca de 4 times. É isso aí, acho que além a parte de fazer gol, tem evitado gols. Claro que contra o Atlético mesmo, o Flamengo deu algumas bobeiras, é, lance contra-ataque, o Flamengo tá errando, deixando com espaço. Os caras da frente tem que pressionar mais ali para não deixar o cara que rouba a bola lançar nas costas dos zagueiros, que isso aí tá um pouquinho complicando o Flamengo. Então, os caras da frente tem que pressionar um pouquinho mais para que não deixar que o adversário consiga lançar o atacante rápido e puxar o contra-ataque. Vamos para mais notícias, saindo do portal GE, indo para a coluna do Fla. Emerson Royal será apresentado pelo Flamengo em coletiva desta terça-feira. Notícia do portal Coluna do Fla. O Flamengo vai fazer a entrevista 2h30 da tarde, já é um novo assunto para os jornalistas. Entrevistar esse Emerson Royal, acho que é um cara que tá mostrando assim nos vídeos da Flamengo TV, tanto no Instagram, no YouTube, que é um cara descontraído, um cara bom de resenha. Então vai ser uma excelente entrevista com ele às 2h30 da tarde. Então, como já falei, o Flamengo estudou demais, acho que foi um lateral com valor que eu coloco dentro do padrão real do Flamengo, entre 9 a 15 milhões de euros. Eu creio que um jogador de um bom nível técnico, uma qualidade diferenciada, tem que estar nesse valor assim, mesmo que não esteja jogando no seu time europeu, não sendo titular absoluto, mas esse valor entre 9 a 15 milhões de euros é o que o valor real de pagamento do Flamengo, de comprar jogador. Claro que o Samuel Lino é um jogador novo, com potência enorme, que ia voltar para o Brasil, tinha proposta do Napoli, se ele quisesse ganhar mais, viver uma experiência de futebol europeu, poderia ter escolhido o Napoli, preferiu voltar para o Flamengo. Então, né, tem que exaltar essa questão. Ele quis vir para o Flamengo.
Isso pesa demais. Você não tem ideia. O cara querer vir pro Flamengo, achar que o Flamengo tem uma boa estrutura, que o Flamengo tá tudo certinho, então acrescenta demais e abre espaço para novas contratações. Então o Flamengo tem acertou demais. O criticado Porto mostrou sua capacidade ao reforçar o Flamengo. Mais uma notícia do Flamengo. O Flamengo acerta a contratação de lateral esquerdo. É o João Carlos, de apenas 17 anos, que estava no rival Botafogo. Eu acho que na lateral esquerda da base faltava alguém. Quem viu, eu acompanhei esse último jogo do Flamengo, o amistoso do Flamengo com o pai Leverkusen. O Flamengo teve um profissional que estava ali. Eu lembro que tem um tal de Germano na base. E também o Carbone, que já foi usado ali desde o tempo do Tite, se eu não me engano, como lateral esquerdo. Então, às vezes ele é zagueiro, às vezes lateral esquerdo. Então, tem alguém daquela posição ajuda demais. Acho que a base tem que ser olhada com um olhar para o time profissional. Já tem aqui uma opinião que o Flamengo tinha que montar o time da base para disputar o Carioca com os 11 jogadores da base, mais o titular no banco, assim, para dar aquele descanso no início do ano, que acaba deixando o pessoal lesionado agora no meio do ano. Então você tinha essa pressão do início do ano dos profissionais, deixando só entrar no decorrer do jogo para preparar o físico, pegar ritmo de jogo, mas vai ser um time totalmente capaz. Eu já falei aqui e volto a repetir, os 11 titulares no gol. A pena que. Pena não, pena pra gente, o rubro-negro, mas ele precisa sair, que é o Matheus Cunha, um goleiro de alto nível, que precisa sair do Flamengo para conseguir ser titular e brilhar. Então o Flamengo ficou com o Léo, tem o Diogo Alves e tem o Lucas também, como goleiro da base. Então um desses três aí assume o gol do Flamengo. Na lateral direita eu colocaria o Daniel Sá, que já foi relacionado para o time profissional. Na zaga tem o João Vitor ou Iago pelo lado direito, o Cleito pelo lado esquerdo. Lá na lateral esquerda tinha o Germano, tinha o Carbone, e agora tem esse João Carlos para somar ali na lateral esquerda. Meio campo ali, Everton Araújo, o Vitor Hugo como segundo volante. Na ponta direita, Lohan, que está jogando muito bem. Matheus Gonçalves, camisa 10. Na base já está mostrando a qualidade desses dois jogadores jogando junto. Na ponta esquerda, ele pode colocar o Chola, o Guilherme ou o Alazian. E como 9 tem o próprio Alazian, que pode jogar como 9. Ou o Pedro Leão ou o Felipe Terezo. Então, o Flamengo praticamente tem um time todo formado a base ali para disputar o Campeonato Carioca todo. Minha opinião é disputar o Campeonato Carioca todo, com os titulares no banco entrando no segundo tempo só para pegar ritmo de jogo e mudar o jogo. Vamos ver qual é o planejamento do Flamengo do ano que vem. Tem que pensar já agora. Apesar dessa comissão não cabe ao Felipe Luiz, acho que tem que ter a comissão técnica dele junto com o diretor e o presidente mesmo, o BAP, já pensar numa estrutura para o ano que vem para dar espaço para esses meninos mostrar seu futebol e conseguir uma boa venda ou até ser emprestado para algum time da Série A ou da Europa como teste. Então acho que o Flamengo tem que fazer esse trabalho de base e usar o Carioca para isso. Mas tem acordo. Lohan é titular em qualquer time. Matheus Cunha o Matheus Gonçalves, jogador super conhecido. O Alisson tá arrependendo. Vitor Hugo já foi para a Europa, voltou.
Everton Araújo, titular na maioria dos jogos do Flamengo. Creito tá entrou no último jogo. João Vitor às vezes joga também. Iago, jogador da seleção sub da base. Então, são jogadores conhecidos, não é nenhum desconhecido, são jogadores que podem ser transferidos para outros times e ser titular. Então, essa é a visão da Globo sobre o contrato de imagem e tal, não ia atrapalhar que o Flamengo ia ter os titulares no banco também. Então, eu creio que não seria problema. Mais notícia do Flamengo, do Coluna do Fla. Felipe Luiz intensifica preparação do elenco para o jogo do Flamengo versus Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Cansei um pouco, mas vamos lá falar, continuar fazer análise sobre as reportagens nos sites. Em relação a isso, o jogo mais importante, acho que contra o Atlético Mineiro é contra na Copa do Brasil. Então o Flamengo tem esse jogo com a Copa do Brasil. O bom resultado no Rio leva um jogo mais calmo para Minas. Então eu creio que o Flamengo tem que entrar com a ideia de meter 3-0 com a diferença de 3 gols para ter um jogo tranquilo no outro jogo. Então tem que aproveitar esse momento de crise do Atlético Mineiro, onde está tendo problemas com a diretoria, e fazer um bom jogo. Acho que a atitude do Flamengo que jogou no Brasileirão vai ser uma atitude diferente na Copa do Brasil. Então vai ser um time do Flamengo mais agressivo, vai ter seus reforços. Acho que o Felipe Luiz preparou alguns jogadores para esse jogo. Então creio que o Flamengo pode sim fazer um bom resultado contra o Atlético Mineiro e aproveitar o último jogo, saber que o Atlético Mineiro vai jogar no contra-ataque, explorando uma bola do Flamengo. Vamos mais notícia do Flamengo, e é a última do Coluna do Fla. Flamengo pode ter reforço de peso em jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. É isso aí, o Alexandre que tá voltando, então vai ter o Vina, Alexandre, dois laterais, que o Vina nesse último jogo não aguentou o jogo todo, então vai ter o Alexandre voltando, então o Vina deve ser o titular, o Alexandre tá entrar no segundo tempo para manter a lateral esquerda firme e forte. Eu falei que a última tem mais umas notícias aqui do Coluna Fraca que eu quero analisar. Jornal Espanhol surpreende com a contratação de Emerson Royal pelo Flamengo. Mercado de alto nível. Emerson Royal chega ao Flamengo para subir saída de Wesley, segundo reforço do Flamengo nessa janela de transferência. É isso aí, o Flamengo está chamando a atenção da Espanha, um novo mercado que se abriu com a contratação do Saúl, e agora com o Emerson Royal chamando a atenção do jornal espanhol. É isso falando, é mercado que se abre, é jogador que o Flamengo pode trazer. Então é muito bom essa contratação por essa visão que o Flamengo entra no mercado europeu cada vez mais forte e assim atraindo mais jogadores de alto nível para o clube do Flamengo. Então essa análise está comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.